Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Alberto Rocha, instrutor da ITI e da RIG em Treinamentos. Nesta videoaula nós vamos continuar falando sobre especificação de cabo de aço. Para a gente poder especificar um cabo de aço, nós temos que informar todas as características que ele tem. Por exemplo, quantas pernas ele tem, quantos arames tem em cada perna, como é que esses arames estão dispostos, o tipo de alma, tipo de torção, diâmetro e assim por diante. Na videoaula anterior, nós já falamos sobre o diâmetro nominal e hoje nós vamos falar sobre a construção do cabo. A construção indica quantas pernas tem, qual o número de arames que ele tem e a composição. Os próximos itens nós vamos comentar nas próximas aulas são tipo de alma, torção, acabamento, resistência e a norma que deve ser indicada para completar a especificação do cabo de aço. Antes de falar sobre construção, nós vamos falar sobre classes do cabo de aço. Os cabos de aço, eles são divididos em classes, porque para cada tipo de classe eles têm uma quantidade de pernas, quantidade de arames, que indicam um desempenho diferente para cada situação. Aqui nós temos três classes, por exemplo, a classe 6x7, classe 6x9, 6x36. Existem outras classes além dessas, como 8x19, 8x36. O número da esquerda indica quantas pernas tem o cabo de aço. Se nós observarmos esses desenhos que nós temos aqui, nós temos aqui do lado esquerdo um cabo de aço sendo visto pela lateral e do lado direito a ponta do cabo de aço. Cada círculo branco desse é um arame. Cada grupo de arames é uma perna. Então, esse cabo aqui ele tem uma perna, 2, 3, 4, 5, 6. Todos os cabos que têm 6 pernas e aproximadamente 7 arames em cada perna, de 5 a 9 arames, pertencem a essa classe chamada 6x7. Aqui embaixo nós temos a classe 6x19, são cabos que têm 6 pernas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aproximadamente 19 arames em cada perna, podendo variar de 15 a 26 arames. E aqui nós temos os cabos da classe 636, são cabos que têm 6 pernas e de 29 a 57 arames em cada perna. Se nós olharmos essas figuras aqui, nós vamos ver que elas têm aproximadamente o mesmo diâmetro. E aí nós vamos identificar algumas diferenças entre esses desenhos. Por exemplo, aqui nos cabos da classe 6x7, os arames têm bitola maior que esses arames da classe 6E9, que por sua vez tem bitola maior que esses cabos da classe 636. Isso faz com que o desempenho desses cabos sejam diferentes e eles têm características diferentes. Por exemplo, os cabos com menor quantidade de arames, eles têm maior resistência à abrasão. E os cabos com maior quantidade de arames, eles têm maior flexibilidade. O cabo de aço, quando ele trabalha dinamicamente, ele precisa ter uma boa resistência à abrasão e uma boa flexibilidade. Então, nesse caso, se joga muito com relação à quantidade de arames e bitolas de arames, e aí se determina qual a construção adequada para cada aplicação. Aqui nós temos dois exemplos de construção de cabos da classe 6x7. Nós temos o cabo construção 6x7 com alma de fibra, aqui desse lado, e o cabo construção 6x7 com alma de aço. Quando aqui a parte central é toda escura, indica que é alma de fibra, e se a parte central tiver esses círculos brancos, indica que tem arames e indica como sendo alma de aço.
Esses cabos, como a gente disse, que pertencem à classe 6x7, ele tem baixa flexibilidade e tem uma boa resistência ao desgaste por abrasão. Normalmente esses cabos são usados para estaiamento de torres ou uma aplicação desse tipo, onde ele está sendo exigido com um atrito muito grande com materiais abrasivos. Por exemplo, aqui ele está arrastando toras de madeira. Aqui a gente tem um exemplo de cabo da classe 6x19, que é o cabo 619 SEAL. SEAL ou SEAL é o sobrenome de um engenheiro americano que ele bolou esse tipo de composição de arames para usar num cabo que traciona um bondinho. Na cidade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, tem um bondinho, como nós estamos vendo nessa figura aqui do lado direito, que ele é puxado por cabo de aço. E esse cabo de aço é esse cabo aqui, que tem essa composição, 619 SEAL. Ele tem um arame central, mais 9 arames na segunda camada e 9 arames na última camada, sendo que esses arames são bem mais grossos que os outros. Isso faz com que esse cabo ele tenha uma grande resistência ao desgaste por abrasão. Na descrição do vídeo aqui embaixo, nós vamos deixar um link onde tem esse vídeo no YouTube, onde aparece esse bondinho. É muito interessante ver esse vídeo. Ele mostra a casa de máquinas, tudo, e como é que funciona o sistema de acionamento do bondinho. Aqui a gente tem um outro exemplo de cabo da classe 619, que é o cabo 625 Filler. Filler é uma palavra inglesa que significa enchimento. O que é o filler? Filler é um arame bem fininho, que é colocado aqui, nesse caso, na penúltima camada. Esse arame bem fininho aqui, bem mais fino que os outros, ele serve de enchimento. Ele aumenta a área de contato entre essas duas camadas de arames e, ao mesmo tempo, ele aumenta a flexibilidade do cabo de aço. Se a gente comparar esse cabo filler, 625 filler com 619 SEAL, ele é mais flexível. Por quê? Porque tem mais arames. Aqui nós temos a composição dos arames. Está indicando que ele tem um arame central, mais 6 arames na segunda camada, mais 6 arames filler na penúltima camada e 12 arames na última camada. Aqui aparece um outro tipo de composição, a terceira composição de arames, tem o 19 Warrington. Então esse cabo aqui, ele é chamado de Warrington porque ele tem numa mesma camada duas bitolas de arames. Por exemplo, aqui na última, ele tem um arame fino, grosso, fino, grosso, alternados. E essa composição é chamada de Warrington, que é o sobrenome do engenheiro inglês que bolou essa composição, e ele disse que se tivermos numa mesma camada duas bitolas de arames, o cabo vai ter maior resistência à fadiga de flexão. Um outro exemplo da composição SEAL, né, uma vista maior, nós temos aqui o 19 SEAL. Então ele tem um arame central, mais 9 arames em torno do arame central e 9 arames na camada externa. Característica da composição SEAL: arames externos bem mais grossos na última camada para aumentar a resistência aos desgaste por abrasão. E por último, nós temos a composição filler, aqui numa vista mais ampliada para a gente perceber. Os arames filler são esses arames bem fininhos aqui, que são colocados para aumentar a área de contato entre essas duas camadas, diminuindo o desgaste por abrasão e aumentando a flexibilidade do cabo de aço. Se nós formos descrever o nome da construção desse primeiro item, esse cabo, nós vemos que esse cabo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pernas, então é um cabo 6 por 19 Warrington. É possível escrever, em vez de escrever por extenso o nome da composição, pode colocar a letra inicial. Nesse caso aqui, nós temos o cabo 6 por 19 SEAL, ou S, e aqui, por último, nós temos um cabo que ele tem 2, 3, 4, 5, 6 pernas, é 6 por 25 filler.
Esses são os nomes das construções desses cabos. Aplicações desses cabos da classe 619. Pode ser cabos para movimentação da lança, cabos para tirantes de lança, cabos para elevação de carga e cabos também para lingas. Aqui nós temos alguns exemplos de construções que pertencem à classe 636. Por exemplo, a gente tem o cabo 631 Warrington Seal. Aqui já misturou o Warrington com Seal. Por que ele é Warrington? Porque ele tem numa penúltima camada aqui duas bitolas de arames intercaladas. E por que ele é Seal? Ele é Seal porque os arames externos têm bitola maior. Olha a descrição da composição dos arames. Tem um arame central, mais 6 arames na segunda camada. Na penúltima camada tem 12 arames, só que são 6 de uma bitola, 6 de outra. E 12 arames na última camada. Aqui a gente tem o cabo 636 Warrington Seal. Ele tem 6 pernas também e 36 arames em cada perna. Tem um arame central, mais 7 arames na segunda camada, 14 arames na terceira camada, sendo 7 arames de uma bitola, 7 de outra, e 14 arames na última camada. E o último exemplo é o cabo 641 Warrington Seal, 6 pernas também, 41 arames. Ele é Warrington porque na penúltima camada tem 2 bitolas de arames, e ele é Seal porque os arames externos têm bitola maior. E aqui nós temos a composição dos arames. Se a gente fosse comparar a flexibilidade dessas três construções, 631, 636, 641, o mais flexível seria o 41, 6 por 41. Por quê? Porque ele tem mais arames, mais flexível. Aqui nós temos um exemplo também de construção, né? É o cabo Warrington Seal. Ele é Warrington porque tem numa camada 2 bitolas de arames diferentes, intercaladas, alternadas, e ele é Seal porque os arames externos têm bitola maior. Nesse caso, o nome dessa construção seria 6 por 31 Warrington Seal. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pernas. 631 Warrington Seal. Aqui um outro exemplo. Nós temos o cabo 49 Filler Seal. Ele é filler porque tem uma camada de arames aqui bem fininha, tá? Que é o filler. E ele é Seal porque os arames externos têm bitola maior. Ele tem 49 arames, 6 pernas, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o nome da construção desse cabo seria 6 por 49 Filler Seal. Aqui a gente tem exemplos de aplicações dos cabos da classe 636. São cabos para escavadeiras, cabos para ancoragem de plataforma e cabos que são usados em pontes rolantes. As características das composições dos arames são as seguintes, como nós vimos. Composição filler. Tem arames muito finos na mesma camada. Composição Seal, os arames mais grossos na camada externa. E o Warrington, ele tem arames de diâmetros diferentes alternados na mesma camada. Esses são os 3 tipos de composição de arames que existem. Uma outra classe de cabos são cabos resistentes à rotação, ou mais normalmente chamados de cabos não rotativos. Todo cabo de aço que nós vimos até agora, de 6 pernas ou 8 pernas, que tem uma camada só, ele tem a alma e uma camada de pernas. Ele tem uma tendência de distorcer, de girar no sentido contrário da torção dele. Para grandes alturas de içamento, por exemplo, acima de 20 metros, é necessário que se use um cabo que tenha menor tendência de giro ou que não gire. Se você usar para grandes alturas de içamento um cabo de 6 pernas, por exemplo, o moitão vai girar, as linhas vão ficar enroscadas e você não vai conseguir fazer uma movimentação de carga. Nesse caso, se adota um cabo resistente à rotação. Qual é a característica desse cabo? Esse cabo resistente à rotação,
ele tem pelo menos duas camadas de pernas. Ele tem uma camada de pernas torcida no sentido e outra camada no sentido contrário. Pode ter mais de duas camadas. Então, por exemplo, ele tem uma camada torcida num sentido, outra camada torcida no outro. Quando esse cabo ele é submetido a uma tração, uma camada vai tender a torcer num sentido e a outra no outro, e elas mais ou menos vão se anular e o moitão não vai girar e o cabo vai ficar estabilizado. Aqui tem um cabo, um exemplo de um cabo resistente à rotação, com 3 camadas de pernas. Esse cabo tem mais estabilidade do que um cabo de 2 camadas. Aqui nós temos um teste que vai ser feito em 2 cabos de aço, né? Nós temos um cabo que não é resistente à rotação, é um cabo de 6 pernas. E aqui é um cabo resistente à rotação. Então, esses cabos estão submetidos a uma tração. Nesse cabo aqui, não resistente à rotação, percebam que essa face aqui, que tem esse círculo branco, ele está mudando de posição, está girando. E esse cabo do lado esquerdo, a face aqui com o círculo branco, ainda está estacionada. Então, esses 2 cabos, eles estão sendo tracionados ao mesmo tempo, com a mesma carga, e a gente está vendo aqui do lado direito o cabo girando. E do lado esquerdo, nós vimos aqui que nessa parte de cima aqui, ela teve uma pequena deflexão para o lado esquerdo. Aqui já deu uma volta, esse cabo do lado direito já deu uma volta e continua girando. Esse giro faz com que o cabo de aço se abra e normalmente ele vai ficar deformado. Que continua sendo aplicada a carga nos 2 casos, né? Tanto no cabo resistente à rotação quanto no cabo não resistente à rotação. Esse cabo aqui do lado direito ele já deu 2 voltas, né? Essa parte de cima, enquanto que esse cabo do lado esquerdo ele permanece com uma pequena deflexão para o lado esquerdo na parte de cima. Esse giro que nós temos nesse cabo do lado direito, ele deforma totalmente o cabo de aço e faz com que o cabo de aço perca capacidade de carga. Então, nesse momento, parou a tração ficou estabilizada e logo em seguida eles vão soltar, vai ser solta essa tração, vai ser aliviada a tração. E vocês vão ver o que vai acontecer aqui do lado direito. Olha lá. Então, nos 2 casos, está sendo liberada a tração, né? E esse cabo do lado direito, ele está girando, ele está tendendo a voltar à posição original, e esse cabo do lado esquerdo, ele continua estabilizado. Então, aqui está soltando totalmente a tração. O cabo do lado direito girou, terminou a tração. Percebam que esse cabo do lado direito, ele não voltou à posição original e ele ficou deformado. Essa deformação causa perda de capacidade de carga. Aplicações desses cabos resistentes à rotação. São cabos de aço usados em gruas, por exemplo, para grandes alturas de içamento. Aqui nós vamos fazer um exercício de composição dos arames, né? Então nós temos esse primeiro desenho aqui, é o desenho de uma perna. Nós temos 4 pernas de cabo de aço. Então nesse primeiro aqui, nós temos um arame central e mais 6 arames torcidos em torno do arame central. Aqui são arames de uma perna. A gente percebe aqui que todos os arames têm o mesmo diâmetro, né? Então qual é a composição desses arames? A composição dos arames é informar quantas camadas tem e quantos arames tem em cada camada. Nesse caso aqui, ele tem um arame central, mais 6 arames torcidos em torno desse arame central. Qual o nome dessa composição? Não tem, porque todos os arames têm a mesma bitola. Nessa segunda figura aqui, qual a composição dos arames? Um arame central, mais 9 arames na segunda camada, mais 9 arames na última camada. Qual o nome dessa composição? O nome dessa composição é sil. Por que é sil?
porque os arames externos têm bitola maior. Aqui nós temos na terceira figura, nós temos um arame central, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 arames na segunda camada, um arame central, mais 6 arames na segunda camada, e na última camada nós temos duas bitolas de arames. Uma bitola de arame maior, de bitola maior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6 arames de bitola menor. Qual o nome dessa composição? É Warrington. Característica da composição Warrington: duas bitolas de arames alternadas na mesma camada. E por último, nessa última figura aqui, nós temos um arame central, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 arames, 1 mais 6, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 arames na penúltima camada e mais 12 arames na última camada. O nome dessa composição é filler. Por quê? Porque nós temos uma camada com arames bem mais finos que os outros. Aqui nesse caso, nós já temos a ponta de um cabo de aço, não pernas. Vamos fazer um exercício para saber qual o nome da construção conforme estão nesses desenhos. Nessa primeira figura aqui, nós temos um cabo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pernas. E cada perna tem um arame central mais 6 arames. Então, ele é 6 por 7. É o nome da construção. Aqui, como a parte central aqui não tem nenhuma ponta de arame, é alma de fibra. Nesse caso da direita aqui, é um cabo que tem 6 pernas, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 7. 6 pernas de 7 arames em cada perna, só que aqui no caso é alma de aço. Aqui nós temos mais 6 exemplos, aqui à esquerda. Nós temos um cabo de 6 pernas também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7 arames, 6 por 7. Só que aqui, no caso, tem uma alma de aço chamada de AACI. Nessa figura aqui, nós temos um cabo também de 6 pernas e 19 arames em cada perna. E, pelo fato de ter os arames externos de bitola maior, ele é sil. Então, o nome da construção desse cabo é um cabo de 6 pernas, 19 arames, composição sil, 6 por 19 sil. Nessa terceira figura, nós temos um cabo também de 6 pernas, por 19 arames, sil. Por que é sil? Os arames externos têm bitola maior. E aqui o nome da construção dessa última figura é um cabo também de 6 pernas, 2, 3, 4, 5, 6 pernas. Ele tem 25 arames e ele tem uns arames muito finos aqui na penúltima camada. Então, é 6 por 25 filler. Esses são os exemplos de construção que nós temos. É o que nós tínhamos para hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou ou se você quer nos incentivar a continuar publicando mais vídeos e atingindo o maior número de pessoas, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.